A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, está trazendo o título Missões e a Igreja Perseguida. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse quarto trimestre está trazendo o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Já passamos por 10 lições nesse quarto trimestre e na lição de número 1 estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, trazendo a introdução no primeiro trimestre. Na lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Na lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. E na lição de número 10, que foi a última lição que estudamos, o desafio da janela 10 por 40. E na próxima lição, que é a lição de número 11, que estaremos estudando no dia 10 de dezembro de 2023, está trazendo o título Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. Verdade prática: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13, 14, capítulo 8, versículos 1 a 4, que nos diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 334, 357 e 422 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos, lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. O comentário à introdução nos diz: a perseguição contra cristão é uma realidade. Aproximadamente mais de 300 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada no contexto de perseguição religiosa,
política e cultural. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A palavra-chave para essa lição é perseguição. No primeiro tópico vai trazer o título A Igreja nasceu em um contexto de perseguição. No primeiro subtópico, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. No segundo subtópico, a Igreja foi dispersada. No terceiro subtópico, a perseguição cristã é uma realidade. No segundo tópico traz o título A Perseguição Cristã na Atualidade. No primeiro subtópico, em muitos lugares ser cristão é perigoso. No segundo subtópico, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. No terceiro tópico, como ajudar a igreja perseguida. No primeiro subtópico, conhecer a gravidade da situação. No segundo subtópico, ore pela igreja perseguida. No terceiro subtópico, se envolva com a causa da igreja perseguida. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 11, que está trazendo o título Missões e a Igreja Perseguida, no primeiro tópico nos diz: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A palavra perseguição vem do latim per, através, e sequi, seguir, que dá a ideia de algo que nos segue opressivamente, correndo atrás de nós. Alguma severa ou sistemática opressão. O original latino fala sobre o caçador que segue após a sua vítima, com a intenção de prejudicá-la ou matá-la. A perseguição geralmente é uma tentativa constante e por muitas vezes sistemática para eliminar ou prejudicar o indivíduo perseguido. Pode empregar ou não meios violentos. A perseguição pode ser mental, pode envolver o ostracismo social e, quando os costumes sociais assim o permitirem, a perseguição pode tornar-se violenta. Vejamos uma síntese histórica com relação à perseguição cristã. Paulo fora um grande perseguidor antes da sua conversão. E assim sucedeu que, depois, ele passou a ser o grande perseguido. O livro inteiro de Atos demonstra o fato. Primeiro subtópico: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi o primeiro mártir cristão, e os agentes da perseguição foram os membros do Sinédrio, o mais alto corpo religioso e judicial de Israel, conforme vemos em Atos capítulo 7, versículo 52. Os justos de qualquer época são alvos da perseguição movida por indivíduos injustos, conforme vemos em Hebreus 11, 38, 1 João capítulo 3, versículo 12. O próprio Jesus predisse que os seus seguidores sofreriam muitas perseguições e aflições. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 44, Lucas capítulo 11, versículo 48, Marcos capítulo 4, versículo 17 e João capítulo 15, versículo 20. Os sofrimentos e a morte de Jesus são conspícuos exemplos nas páginas do Novo Testamento, com bases religiosas e políticas. João capítulo 10, versículo 24, capítulo 19, versículo 12. Como exemplos de trechos neotestamentários que falam sobre a questão. Tanto os judeus quanto os romanos tiveram participação ativa na perseguição contra Jesus. Ele era tanto uma ameaça aos olhos dos religiosos judeus, como também uma alegada ameaça contra o poder político de Roma. Segundo subtópico, a igreja foi dispersada.
Os primeiros discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, foram perseguidos e mortos. Atos capítulo 3 e 4, capítulo 6 e 7 e capítulo 12. O apóstolo Paulo, foi um caso especial, conforme vemos Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9, Filipenses capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ele foi perseguido pelos judeus, mas também por quem se dizia cristão, conforme se vê em vários textos de 2 Coríntios capítulo 11. A igreja em Esmirna tipifica a igreja cristã antiga, que começou a ser oficialmente perseguida pelo Império Romano. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. O versículo 13 desse capítulo provavelmente se refere ao culto ao imperador. Os imperadores romanos chegaram a ser adorados como deuses, e os que não quisessem participar dessa forma de culto eram perseguidos. As perseguições dos gnósticos contra a corrente principal da Igreja Apostólica são evidentes na história, tendo sido mencionada em 3 João, versículo de número 9. Durante e após a era apostólica, 10 imperadores romanos estiveram envolvidos na perseguição contra um período de terror que se prolongou até os dias de Constantino, já no começo do século de 14 d.C. Nero, o principal perseguidor imperial da igreja, ainda no tempo dos apóstolos, foi ele o responsável pelo martírio de Pedro e de Paulo. O relato de Lucas a Atos, ou Lucas e Atos, foi escrito em parte com o intuito de convencer as autoridades romanas a aceitar o cristianismo como uma fé legítima e não como uma traição contra o Estado. Porém, esse propósito de Lucas não teve bom êxito, tendo-se seguido vários séculos de perseguições e matança contra os cristãos. O imperador Nero foi quem deu o exemplo, acusando falsamente os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma no ano de 64 d.C., em uma falsa retaliação, conforme o historiador romano Tácito informa-nos. Muitos cristãos foram torturados ou mesmo mortos. Estes foram os 10 imperadores romanos perseguidores: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio Valeriano, Aurélio e Diocleciano. O último deles, reinou de 284 a 305 d.C. Mas, quando Constantino converteu-se ao cristianismo mediante uma visão, as perseguições contra os cristãos cessaram no começo do século IV d.C. Constantino governou entre 272 a 337 d.C. Juliano o Apóstata governou entre 361 a 363 d.C. Renovou as perseguições, mas em muito menos escala, demitindo cristãos dos seus postos oficiais e proibindo-os de ensinar os clássicos. Este imperador tentou restaurar o paganismo e restabelecer as tradições antigas, só que os resultados dos seus esforços não perduraram após a sua morte. É importante alguém possuir qualquer grau de santidade e não sofrer oposição por parte de um mundo hostil. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Existe a oferta da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A missão remidora de Cristo necessariamente inclui muitos sofrimentos.
Ora, participamos dos seus sofrimentos em razão de nossa união espiritual com ele. Colossenses capítulo 1, versículo 24. A missão de Cristo, trazer os homens de volta a Deus, é compartilhada por nós, e essa missão requer grande dose de sofrimento e sacrifício. Portanto, passaremos por certo sofrimento na tentativa de cumprir nossas respectivas missões. Ao escrever a sua segunda epístola a Timóteo, mais precisamente no capítulo 3, versículos de número 10 e 11, o apóstolo Paulo fala sobre o exemplo de resistência que ele mesmo fixou. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Esses exemplos de perseguições e aflições que Paulo suportou foram tirados da primeira viagem missionária do apóstolo à região da Ásia Menor, onde Timóteo morava. O jovem Timóteo pode ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições e aflições, ocorridas, talvez, antes de ele converter-se a Jesus. Paulo está convencido de que não há caminho fácil para os filhos de Deus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Jesus declarou que a cruz seria inevitável para quem o seguisse, e assim sempre tem sido. Podemos ser cristãos nominais sem sofrer muitos inconvenientes, mas os que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenha a garantia do poder libertador de Deus. Nesses versículos, Paulo dizia a Timóteo que os que obedecem a Deus e vivem para Cristo serão perseguidos. Não fique surpreso quando as pessoas lhe entenderem mal, criticarem a fé, tentarem feri-lo por causa daquilo em que você crê e do modo como vive. Não desista. Continue a viver da maneira que você sabe que um cristão deve viver. Deus é o único a quem você precisa agradar. Terceiro subtópico: a perseguição cristã é uma realidade. O pastor Antônio Gilberto lembra que o sofrimento, a perseguição e a tribulação são inevitáveis na vida do cristão. Fazem parte da vida cristã. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O sofrimento na vida cristã pode ser mensurado desde a afeição mais comum, como a caçoada, a crítica mordaz, o desprezo pelos amigos, pelos conhecidos e pelos membros da própria família. Pode ser também o ostracismo, a perda de amigos, a perda de emprego, um prejuízo financeiro ou prejuízo educacional, boicotes nos negócios e queda na produção. Podemos chegar a maus tratos pessoais, violências, ofensas, sofrimento físico, agressão física, destruição de bens, de propriedades, culturas animais, benfeitorias, etc. Pressão e até morte. A perseguição a cristãos está aumentando em muitas partes do mundo. De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição de 2022, fornecido pela missão Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam alguns tipos de oposição como resultado da identificação com Cristo. Eles são objetos de discriminação em alguns lugares e em outros são presos, torturados e mortos. As suas igrejas e casas são queimadas e as suas carreiras arruinadas. As crianças cristãs são tomadas dos seus pais. Os líderes da igreja, missionários e evangelistas são geralmente alvos especial de perseguição. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 a 13.
Devemos reconhecer que aqueles que confessam a fé em Cristo pagam um alto preço nos lugares onde os cristãos são minoria e onde a oposição ao cristianismo é forte. Mateus capítulo 5, versículo 9 a 12. Por essa razão, devemos orar por eles sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. Julgo oportuno citar a diferença entre sofrimento e perseguição, segundo a missão Portas Abertas. Sofrimento implica todos os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão viva. Ou seja, todos os cristãos envolvidos na vida da igreja podem se considerar cristãos sofredores. O sofrimento também pode vir de situações variadas de angústias, como doença, questões familiares, problemas financeiros, etc. Então, dizemos que é sofrimento quando tais situações não são resultado direto de professar a fé cristã. Perseguição implica todos os tipos de injustiça, de maus tratos e desrespeitos aos direitos humanos, com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho, seja por parte de um indivíduo, seja de um grupo ou comunidade. Resumindo, sofrimento é uma afirmação passiva, enquanto perseguição é uma afirmação ativa. É por isso que nós escolhemos falar sobre os cristãos perseguidos, ou a igreja perseguida, e decidiu-se deixar de usar as expressões cristãos sofredores ou igreja sofredora, no contexto do ministério da Portas Abertas. O foco da Portas Abertas é apoiar a parte do corpo de Cristo que é perseguida. É por isso que quando a Portas Abertas é solicitada a atender cristãos que estejam sofrendo, mas não vivendo sob perseguição, ela busca o contato com alguma outra missão ou organização voltada a atender aquele tipo de fonte de sofrimento, reconhecendo assim a importância de que irmãos que estejam sofrendo recebam a ajuda adequada. O pastor Olinto de Oliveira, na obra Missões, A Hora Chegou, produzida pela CPAD, comenta que perseguição de forma generalizada pode ser definida como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças de etnidade, postura política ou crença religiosa. A perseguição é mencionada na Bíblia Sagrada tanto no Antigo como no Novo Testamento, como em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7, Daniel capítulo 6, João capítulo 15, versículo 18 a 21, Mateus capítulo 23, versículo 34 a 37, Mateus capítulo 24, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. A igreja tem sido perseguida quase desde a sua fundação. Como o seu rápido crescimento, com muitas conversões depois do dia de Pentecostes, os líderes religiosos dos judeus sentiram-se ameaçados. Eles começaram a perseguir os apóstolos que lideravam a igreja. Depois prenderam e mataram Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos capítulo 7, versículos 57 a 59. Depois da morte de Estevão, toda a igreja passou a ser perseguida. Mais tarde, a perseguição veio também da parte dos romanos e de outros povos. Desde então, tem sempre existido cristãos perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Apesar disso, o evangelho espalha-se cada vez mais. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Vejamos o trecho de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 16, escrita em contexto de intensa perseguição ao evangelho. Amados,
Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristãos, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Paulo compartilha com Timóteo que, apesar de estar preso, a palavra de Deus não está algemada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 a 10. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Primeiro subtópico. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. O século XX teve início com a chamada rebelião dos Boxers na China, e essa rebelião levou à morte de mais missionários protestantes do que qualquer outra crise na história. Uma crise que, de alguma forma, foi um prenúncio do restante do século. A pressão e a perseguição dos cristãos tem como controle das igrejas por um sistema estatal de ideologia comunista. É consequência de uma dinâmica de poder social que normalmente representa uma visão de mundo que tem uma reivindicação de superioridade sobre outras visões de mundo. A chave para controlar as igrejas é um sistema rígido de registro e monitoramento do Estado. Esse sistema ainda pode ser usado em países após a queda do comunismo, como é o caso da Ásia Central. Embora dependa de uma combinação de pressão e violência, a violência geralmente não é particularmente visível nesse sistema, porque seu controle sobre a igreja é completo e firme. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, a violência e o radicalismo de matriz muçulmana têm aumentado. Isso tem sido uma base doutrinária forte, porque o Alcorão tem 118 passagens que estimulam a morte dos fiéis, ou os cristãos, ou seja, os que não seguem o Islã, particularmente os judeus e os cristãos. Nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. Os casos de maus tratos são bastante numerosos, pois nesses países, pela lei, um muçulmano que se converte ao cristianismo é passível de pena de morte. E quando isso não acontece, há aprisionamentos, tortura e pesadas multas. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12 dá um contexto acerca do sofrimento que os servos de Cristo poderão passar por seguir a Cristo. Quando os cristãos ao redor do mundo têm o direito negados por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida. Na vida privada, na família, comunidade, na nação e na igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertençam à igreja perseguida. A perseguição também pode depender da região do país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer uma forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer atos de violência contra eles, mesmo que o país seja de maioria cristã. Segundo o subtópico,
Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-americanos. Aliás, norte-coreanos. Perdão aí. Segundo tópico. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro subtópico. Conhecer a gravidade da situação. Para muitas pessoas no mundo atual, converter-se ou não renunciar à sua fé significa oposição, abandono ou até violência da família, perda de emprego, perda de bens, perda de direitos básicos, exílio, prisão, tortura, mutilação e morte. Existem algumas maneiras pelas quais podemos ajudar a igreja perseguida. Primeiramente, devemos orar pelos cristãos perseguidos. Sabemos que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Ore para que tenham coragem e não desanime. Ore também por proteção das suas vidas, as suas famílias e as suas comunidades. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ore pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e convertam-se, como o apóstolo Paulo. Pesquise mais sobre a igreja perseguida, transmitindo essas informações para mais pessoas, a fim de que todos possam ajudar. Seja solidário aos crentes perseguidos através de ajuda financeira, além das suas orações. Lembre-se sempre de que o amor de Cristo vence todo ódio e toda perseguição. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Mais do que nunca, nós brasileiros devemos ser muito gratos ao Senhor pela liberdade de culto que ainda desfrutamos em nossa pátria. Salmos de número 33, verso 12 a 22. No Brasil, dia 7 de janeiro, é o dia da liberdade de culto. A data reforça que todos os brasileiros podem exercer as suas crenças de forma livre, sem sofrer perseguições. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. O artigo de número 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o DUDH, afirma: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. A guia de sugestão, uma das maneiras de motivar e engajar a igreja local na ajuda à igreja perseguida, é estabelecer o Domingo da Igreja Perseguida, ou a DIP. O que é o Domingo da Igreja Perseguida, ou DIP? O Domingo da Igreja Perseguida,
a DIP, é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador da Portas Abertas. Atualmente, estima-se que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. O DIP acontece no Brasil desde 1988 e tem como objetivo servir aos cristãos perseguidos por meio da oração e contribuição para fortalecê-los em meio a adversidades, além de conscientizar a Igreja brasileira a respeito da hostilidade enfrentada por nossos irmãos e irmãs. Milhares de igrejas do Brasil participam do DIP por entenderem que um dos papéis fundamentais que exercemos como igreja em um país livre é interceder por nossos irmãos perseguidos que não desfrutam da mesma liberdade de adorar sem medo. Como é possível participar do DIP? A participação da sua igreja no DIP consiste em um compromisso de mobilizar os membros para orar e agir em favor dos cristãos presos nos países da lista mundial da perseguição. Esse tempo dedicado à igreja perseguida pode acontecer antes, durante ou após o culto. Cada igreja local decide o formato que o DIP terá. A data da realização do DIP pode variar a cada ano, pois acontece no domingo após o Pentecoste. Isso porque o relato bíblico de Atos, capítulo 4, marca o início da perseguição aos cristãos, logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, podemos dizer que esse foi o início da igreja perseguida. Segundo subtópico, ore pela igreja perseguida. A oração é parte fundamental do trabalho missionário. O Senhor disse: pede e eu te darei as nações por herança. Salmos de número 2, versos de número 8. Logo, as nações pertencem ao Senhor. A oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária. Isaías capítulo 62, versículos 6 a 10. Em Salmos, contemplamos um número significativo de orações a Deus. A tônica de grande parte dessas orações consiste no pedido que as nações, além de Israel, venham a conhecer o único e verdadeiro Deus e a adorar somente a Ele. Salmo 67, versos 1 a 3. Jesus disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. É nosso dever orar para que o Senhor chame e envie pessoas da sua própria escolha. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9 são os que foram enviados por Jesus para ceifar em Mateus capítulo 10. Os muros do comunismo ateísta ruíram pelas orações dos crentes sofredores do lado de dentro e pelas orações missionárias, intercessoras de guerreiros do lado de fora. Podemos fazer uma oração nesse lado do planeta e as coisas acontecerem no outro lado. Podemos orar por um professor missionário em uma sala de aula da escola bíblica no longínquo campo missionário, e o Espírito Santo ser derramado de maneira especial no ensino da bendita e eterna palavra. Missionários e pregadores nacionais, correndo perigos, inspirados pelo inferno, podem ser livres pela mão de Deus através das orações de pessoas em altares distantes. Os obreiros avançarão com eficiência na seara do Senhor à medida que atendermos o único pedido de oração que Jesus fez. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo 2. Pastor, nunca deixe de conduzir e ensinar sobre o impressionante poder e lugar da intercessão na obra de alcançar nosso mundo.
torne sua igreja o centro do mundo, a partir do qual emanem bênçãos divinas e a influência transformadora de vidas para todas as searas do mundo. Graças a Deus que está havendo um avivamento da oração entre os cristãos ao redor do mundo hoje. Esse avivamento começou na América Latina e Coreia do Sul, e hoje as casas de oração são centros de crescimento e testemunho cristão comuns na Índia. Lembramos e, ao mesmo tempo, agradecemos ao Senhor pelas milhares de valorosas guerreiras de oração que fazem parte do ciclo de oração nas suas igrejas, as quais fazem da oração um poderoso e indispensável ministério na oração de Deus, sendo verdadeiras colunas de sustentação, principalmente da obra missionária. Desejamos a essas heroínas anônimas que o nosso sumo pastor conceda a elas as mais selecionadas bênçãos espirituais. A obra missionária está no coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desde a fundação do mundo. Aqui neste mundo, toda a sua vida foi dedicada ao cumprimento da grande comissão. João capítulo 18, versículo 37 e Lucas capítulo 2, versículo 48 e 49. Satanás, por sua vez, pessoalmente combateu a obra missionária de Jesus. Ele fez isso com prioridade. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Com sutileza. Marcos capítulo 8, versículo 32 e 33. Com audácia. João capítulo 13, versículo 27. Com persistência. Lucas capítulo 23, versículo 35 e 39. Não podemos ignorar os ardis de Satanás contra a obra missionária. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Principalmente porque ele sabe que os missionários são como cordeiros enviados para o meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. O comentário bíblico bíblico diz: que paradoxo! Cordeiros saindo para salvar ovelhas de lobos? Aqui está a simplicidade unida ao desamparo. Nenhuma arma carnal como defesa, mas Deus tem uma maneira de criar a força a partir da fraqueza e de usar até a morte como uma arma da vitória e da vida. Aqui vemos a supremacia de Cristo. Ele é o maior vencedor do mundo e ainda assim as suas forças não foram utilizadas no que se refere à defesa carnal ou terrena. Os cristãos têm sido assassinados aos milhares, mas o avanço triunfal continua. Uma vez a própria morte não nos vence, podemos começar a entender que somos imbatíveis. Mas se começarmos a nos equipar com armas carnais, estaremos caminhando em direção à derrota. Embora considero um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade da oração. Para ele, orar era considerado uma prioridade no seu ministério, pois orar era uma atividade missionária. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20, Romanos capítulo 15, versículo 30 a 33, Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2. A oração é nossa arma mais poderosa contra os ataques de Satanás. Ela é uma arma secreta para os fiéis e que o inimigo não pode derrotar. Eis algumas das principais razões pelas quais temos o dever de orar pelos missionários. Primeiro, os missionários precisam de nossas orações, porque são pessoas com necessidades humanas normais, fraquezas e pobrezas. Esses escolhidos de Deus precisam de vitalidade física, emocional e espiritual. Segundo, porque os missionários são pessoas que Deus usa, pois a estratégia missionária de Deus é de sempre alcançar o perdido por meio da sua palavra, dada pelos seus servos que ele mesmo enviou. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Terceiro, os missionários são os alvos principais do ataque e da oposição de Satanás, porque eles são usados por Deus
Satanás é inimigo dos missionários e usa de muitos métodos para impedir que o evangelho seja propagado. Satanás trata os missionários como invasores do seu território, do qual ele não abre mão nem um centímetro sequer sem uma batalha. Quarto, para que o Senhor capacite os missionários a conquistarem o território de Satanás. Quinto, para que o Senhor dê a eles poder para falar do evangelho com coragem e clareza, a fim de que eles vejam as pessoas arrependerem-se e voltarem-se para Cristo. Sexto, para que o Senhor abra portas e remova barreiras, principalmente nos países sob o domínio das potestades demoníacas, da feitiçaria, trevas profundas, até que o reino de Cristo seja estabelecido. Paulo sabia que a oração trazia resultados. Ele continuará nos livrando enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossas causas, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, parte B e versículo 11. Da mesma forma, como Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés na batalha contra os amalequitas, em Êxodo capítulo 17, versículo 12, você pode sustentar os braços cansados de missionários por meio das suas orações. O apóstolo Paulo pediu oração por livramento aos crentes de Roma, em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Esta é, sem dúvida, a arma mais poderosa que temos em nosso e não podemos ficar omissos quanto ao seu uso. Terceiro subtópico: envolvam-se com a causa da igreja perseguida. É indispensável interceder continuamente pelos missionários, mas principalmente pelos seus filhos, para que estes entendam a vocação dos pais e para que as suas igrejas sejam fiéis em sustentá-los com dignidade. Não há mais tempo a perder. Se você, leitor, está consciente da importância da oração pela obra missionária, não deixe para depois. Comece a interceder agora. Que Deus conceda à igreja brasileira, mormente a Assembleia de Deus, a graça de ser uma igreja que se alegre em estar em sua presença, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 57. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, editada pela editora CPAD, que trouxe o título Missões e a Igreja Perseguida. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que vai estar trazendo o título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.